Olá, gente, bom dia! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabel. Vamos enriquecer o nosso vocabulário? Hoje nós vamos falar destas palavras. Primeiro, contraproducente. O que é contraproducente? Cujo resultado não corresponde ao esperado. Contraprodutivo, que provoca ou atesta o contrário daquilo que se esperava ou do que queria provar. Exemplo: a conversa foi contraproducente. Não resolvemos o problema. Ou seja, a conversa não foi produtiva. Não correspondeu ao que esperávamos. Vertente. O que é vertente? Vertente é uma palavra que se fala muito, principalmente em jornais de televisão. Vertente, capaz de verter, de transbordar. Está relacionada a um rio, pode ter a ver com rio, ou pode ser também divisão menor de um movimento cujas partes defendem pontos de vista próprios. Então, pode ter a ver também com linha de pensamento. Exemplo: alguns seguiam a vertente do capitalismo, outros seguiam uma outra vertente, ou seja, uma outra linha de pensamento. A bacia do Rio São Francisco é formada por várias vertentes, ou seja, vários ramos, várias ramificações caem na bacia do São Francisco. Ok? Vamos ver as próximas? Agora, gente, previamente. O que é previamente? De modo prévio, que ocorre de maneira antecipada. Exemplo: havia calculado previamente suas despesas de viagem. Ou seja, havia calculado antes, antecipadamente, as suas despesas de viagem. Isto é previamente. Contemporâneo. O que é contemporâneo? Que existiu ou teve início na mesma época, que aconteceu ou teve início no presente, tempo atual. Algo ou alguém que fez parte de uma mesma época, são contemporâneos. Na história, é o que se pode referir ao período que teve início com a Revolução Francesa. Chamamos de história contemporânea. Exemplo: prefiro ler livros de autores contemporâneos. Ou seja, prefiro ler livros de autores atuais da minha época. Gente, convencionalmente, o que é convencionalmente? De maneira convencional, de praxe, costumeiro, que segue os padrões, aquilo que está de acordo com o senso comum. Exemplo: os diretores das empresas convencionalmente usam terno e gravata. Ou seja, é costumeiro, é de praxe, diretores de empresas usar terno e gravata. Abruptamente. O que é abruptamente? De modo inesperado, abrupto, repentino. Sentido figurado de maneira rude e áspera. Exemplos: o chefe falou abruptamente sobre o corte de funcionários. Ou seja, ele falou repentinamente, inesperadamente, sobre o corte de funcionários. Outro exemplo: a chuva de granizo caiu abruptamente sobre o acampamento. A chuva de granizo caiu repentinamente sobre o acampamento. Gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like.
Se inscreva no canal, ative seu sininho, porque toda semana temos esta sessãozinha de enriqueça o seu vocabulário. É muito bom porque são palavras que normalmente usamos no dia a dia ou ouvimos na televisão, em reportagens, outras pessoas falarem e muitas vezes não sabemos o seu verdadeiro significado. E nessa sessãozinha o objetivo é que aprendamos como que podemos colocar essas palavras corretamente no nosso dia a dia, tá bom? Se você gostou, compartilhe e continue acompanhando o canal, que a partir da semana que vem nós vamos começar um curso na segunda-feira. Vai ser uma playlist para as pessoas que têm dificuldade em escrever, pessoas que sabem ler, porém, ou leem mais ou menos e têm dificuldade em escrever. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade, repasse o canal para que essa pessoa possa acompanhar. Muito obrigada, um bom dia a todos vocês.